Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os quase 657 mil inscritos no meu canal e também as milhões de visualizações. Nós estamos aí quase nos aproximando de 129 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos. Indique o canal uma amiga, é muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que você, além de estar inscrito, pode também ser um apoiador, um membro apoiador do canal. Como é que se faz para ser membro apoiador do canal? Apoiar o canal, né? É muito simples, né? Você tem duas formas, nós ensinamos em 2 minutinhos, você identifica a melhor forma de apoiar o canal. Isso é muito importante, fortalecendo o jornalismo independente, qualidade plural, republicano, democrático, no ano, sem exagero, decisivo para a nossa história. No Twitter, você pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, tanto quanto é que é possível, nós vamos postando também lá, é o Marco Antônio Villa Oficial. Bem, primeiro, lembrando que postamos hoje para discutir também um pouco da política brasileira, no meio disso tudo, muitas vezes a gente até esquece. Aqui no caso da política de São Paulo, a entrevista com o ex-governador Márcio França, que é um dos postulantes ao governo do Estado agora na eleição de 2022. E apresenta a postura dele, do PSB, e sua análise de conjuntura aqui em São Paulo. Um dos motivos até que nós atrasamos é que eu estava concluindo uma entrevista que vai estar amanhã disponível no nosso canal com o ex-ministro da Fazenda, do Meio Ambiente, embaixador em tantos países do mundo, alguém que conhece profundamente a diplomacia brasileira, a história da diplomacia, já foi objeto aqui no nosso canal, o embaixador, o ministro Rubens Recupero, numa análise agora do conflito Rússia-Ucrânia e a posição do Brasil. É uma entrevista com muito conteúdo de alguém que tem uma formação brilhante, né? É um professor, portanto, tem uma clareza de exposição e um grande conhecimento histórico da diplomacia brasileira, latino-americana, mundial, né? E nessa questão ele coloca pontos essenciais, estaremos postando amanhã, sempre no sentido de qualificar a reflexão, né? Saindo desse mesmismo, né? Então, assista que vocês vão gostar. Estou passando todo o noticiário, mas faço questão, antes de ler o artigo que eu escrevi no UOL hoje, e escrevi, eu sei que muitos vão ficar meio indignados, eu não estou nem aí, eu tenho o meu compromisso com a minha consciência, né? Mas eu estou cansado de ver análises primárias sobre agora o conflito, como de outros momentos. Tem gente que fala sobre questões que não tem a mínima ideia. Me lembro uma vez de um seminário, não vou falar qual disciplina, na graduação, no final do meu curso de História, já lá indo para o final, aí tinha uma disciplina X, um seminário de um texto ultra complexo, que não era muito da nossa praia, tal, e tinha um grupo lá, era sempre os grupos que expunham, era um costume da época, não sei se ainda tem hoje, e a expositora lá falou com um ar de autoridade sobre algo que ela não entendia da primeira à última linha. Era uma coisa assim fantástica do texto, tal. Mas fazia uma cara assim, como se ela dominasse aquele tema, não sabia nada. É o que eu vejo aqui. Eu vejo pessoas falarem com a maior tranquilidade de questões políticas, históricas, diplomáticas, de relações internacionais, questões complexas, e falando como se dominasse o assunto, né? Eu me cansei, fiquei vendo todos esses dias. Hoje, logo cedo, vi dois ali com umas manchetes ridículas, dois indivíduos aí que não sabem nada do que falam, né? Mas posam, tal. Aí eu fiz questão de escrever esse artigo. É uma espécie de manifesto, mas sobre o tema aqui que nós estamos conversando, as questões da guerra Brasil-Ucrânia. Chama-se, está lá na parte de opinião,
na parte de colunistas do UOL, tá bom? Chama-se Os Analistas, entre aspas, e a Guerra contra a Ucrânia. Aí, vem lá, o clima de Fla-Flu, que empobrece o debate político no Brasil, é o pior momento na história da República no campo ideológico, atingiu a compreensão da guerra contra a Ucrânia, suas causas e eventuais consequências. Analistas surgiram do nada, alguns nem tomando conhecimento das contradições históricas da Ucrânia. Imaginavam que o país se resumia ao Shakhtar Donetsk, que é aquele time de futebol, né? Com muitos brasileiros. Mas não perdendo a oportunidade para dar a sua opinião. Afinal, estamos no tempo em que todos têm de ter opinião sobre qualquer coisa. Continua o Marco Antônio Villa, no artigo hoje no UOL, está lá. É condição indispensável para tratar da guerra contra a Ucrânia conhecer o processo histórico da Rússia, do czarismo, da Revolução Russa, do surgimento da União Soviética, do stalinismo, da Segunda Guerra Mundial e suas consequências na Europa, o fim da Guerra Fria, o desaparecimento, entre aspas, do campo socialista na Europa Oriental, a desagregação da União Soviética em mais de uma dúzia de países e a transição, aí sim, na base da privataria, do socialismo para o capitalismo mafioso em um ritmo inesperado e que asfixiou a sociedade civil russa ainda mais do que no período da glasnost e da perestroika. Mas no Brasil, tudo é mais fácil. Basta recordar os especialistas após a invasão do Afeganistão. Copiavam o noticiário da imprensa internacional e apresentavam comida requentada como se fosse um prato novo, recém-preparado. Isso quando nós nunca tivemos especialistas que tratassem daquela região, como não temos até hoje. O passo adiante é emitir juízo sobre questões complexas, sem ter conhecimento para tal. Vale tudo. Fazer cara de inteligente é essencial e cabe também um ar blasé, como se uma análise mais consistente, acadêmica, não passasse de um mero mecanismo de escamotear os interesses ocultos na guerra. A tradição janista continua viva, infelizmente. Enquanto isso, agressores são considerados vítimas. Entenda-se, os russos. Vladimir Putin, um autocrata típico da história russa, é a longa duração. Age como se as leis internacionais fossem meramente decorativas. As questões econômicas são tratadas de forma rasteira, assim como a geopolítica. Nesta hora, sinto uma enorme saudade de Sérgio Porto. Se cá estivesse, escreveria uma nova versão do seu clássico samba, agora intitulado Samba do Eslavo Doido. Ponto. Final. O que eu quis falar aqui, escrevi, está lá no UOL e vai estar também nas minhas redes, né? É algo evidente, né? Quando teve o episódio do Afeganistão, era hilariante. Eu ficava assistindo, eu não vou detalhar para se não pegar mal, e via as pessoas falando, mas não sabem nada daquilo. Não tinha nem ideia no mapa de onde ficava direito, mas falava, e com essa cara de inteligente, e com um certo ar blasé, quando você coloca algumas questões, como se falasse, você não sabe, há interesses por trás, interesses ocultos. Que ocultos? Que por trás? Que isso? Então, a cobertura, a maior parte dela é patética, né? E não tem consistência. Né? Aí eu fico vendo umas pessoas escrevendo nos principais portais, eu fico rindo, eu falo, mas a pessoa não sabe de nada. Quando eu passei por essas questões aqui, que são centrais, né, que você não pode falar sobre esse tema passando no campo da história política, entenda assim, ainda mais de outros campos do conhecimento sobre esse tema, mas no campo da história política, você precisa conhecer um pouco da Rússia, saber o que é o czarismo, o império czarista, conhecer, né? Conhecer a Revolução Russa, né? Conhecer bem a Revolução Russa, suas origens, 1905, 1917, fevereiro, outubro, né? O que foi a Guerra Civil, o que foi a NEP, a nova política econômica, né? Depois o processo, que eu vou até citar um livro da colonização forçada, 1929-33, a construção do, entre aspas, socialismo na Rússia. É preciso entender o stalinismo, conhecer, não é panfleto, conhecer, estudar. Cadê os livros?
Quais são as bases dessa análise? Essas análises que aparecem? Nenhuma. Ah, eu acho. Mas o que você acha? Você não sabe nada. O que acha? Acha o quê? Né? Precisa conhecer a Segunda Guerra Mundial e suas consequências na Europa, né? O fim da Guerra Fria, o desaparecimento do chamado, entre aspas, campo socialista na Europa Oriental, a desintegração da União Soviética em mais de uma dúzia de países, né? Isso já é no Natal ali de 1991, né? A transição na União Soviética, aí sim que é privataria, né? Daquela imensa estrutura estatal para as mãos privadas, criando um capitalismo mafioso. E seus reflexos disso na sociedade civil russa. Em suma, se estudar, né? Não é por osmose, não é pegando o livro aqui, pondo aqui, que por osmose vai aprender. Né? Não dá. Vamos ter um pouco mais de seriedade, né? Deixar de fazer esse tipo de, como eu falei aqui, gozando, cara de inteligente, né? Ou aquele ar blasé. Você já vem com essas questões acadêmicas. Não, claro, meu caro, tudo aqui, isso aqui é produto de estudo, de reflexão. Algumas de décadas, outras de séculos. Né? Então, não é assim, precisa conhecer a Revolução Russa, conhecer Plekhanov, o pai do marxismo russo, conhecer as questões que foi o Partido Bolchevique, os mencheviques, conhecer a crítica no momento da Revolução que a social-democracia alemã fazia da Rússia, o Karl Kautsky, né? Toda a disputa com Lenin, quando ele critica a Revolução e recebe em troca num livro, e depois vem a resposta do Lenin no renegado Kautsky, a Revolução Proletária. Isso precisa estudar. Então, não é possível fazer esse tipo de não sei o quê. Mas sabe o quê? Né? Conhece? Você lembra quando saiu o mercado comum europeu? Você tinha o Comecon do lado de cá, na Europa Oriental. Aqui você tinha a OTAN, aqui o Pacto de Varsóvia. Conhecer um pouco. Na entrevista belíssima entrevista que tem com o Rubens e Cubo, estão postando amanhã, ele cita o Kennan. Esse cara, entre aspas, é fundamental para entender o mundo pós-Guerra Fria, né? Da questão da disputa, é militar ou é econômica, política tal. Esse aqui, inclusive, essa biografia ganhou até o prêmio Pulitzer, né? Que é um livraço para conhecer, é fundamental. Leu? Não, nem sabe quem é, mas escreve. Faz caras, não sei o quê, não sei o quê. Alto lá, para de ser enganador. E está cheio desses enganadores, né? E já que nós estamos no momento das citações, ninguém, só eu falei até hoje, no movimento anarquista na Ucrânia, na final da Primeira Guerra, no Nestor Makhno. Esse livro aqui saiu aqui em Pindorama, em 1988, saiu pela Cortez. O Cortez foi um grande cara, um grande editor. Eu conheci, eu era um jovem, faz tempo, ali ao lado da PUC, ele primeiro atrás ali da PUC, na Miss Godoy, tinha aquela ruazinha, né? E depois ali salvo engano, era na Bartira e tal, e saiu pela editora dele, em 1988. Até eu comprei, eu raramente coloco data em livros, isso aqui eu comprei em outubro de 88. Faz tempo, e logo quando saiu, porque a data aqui na ficha catalográfica é 88. A Revolução contra a Revolução Russa na Ucrânia, março de 1917, abril de 18, do Nestor Makhno. Né? Alguém falou isso? Ninguém. Mas o especialista fica falando. Cara, estuda. Eles ficam requentando e falando, eu acho. Acho o quê? Se alguém me pergunta sobre questões de física quântica, eu não sei, eu não posso achar nada. Eu falo, desculpe, não entendo nada desse assunto. Não, mas eles querem falar sobre tudo. Esse aqui, livro importante. Já que nós estamos falando... Esse aqui eu vou deixar para amanhã, eu ia falar... É muito falada a questão da trágica fome na Ucrânia. É bom lembrar que isso foi um processo na União Soviética. Há um livro já antigo, mas importante, A Coletivização da Terra na União Soviética, Stalin e a Revolução pelo Alto, 1929, 1933, do Fábio Bettani, italiano. Saiu pela Civilização Brasileira. É um livro importante. Aqui saiu em 1981 e eu comprei em 1981, está aqui, puxa vida, faz tempo, em maio, acho que quando eu fiz aniversário, 1981, cara, a maior parte de vocês que não tinha nascido, né? E que é um livro importante, né? Para conhecer, ver o processo do que ocorreu na Ucrânia e olhar o conjunto da União Soviética. Agora, se eu falar em coletivização forçada, a chamada Revolução pelo Alto, os caras vão falar, não sabem nada, mas falam como o Zelensky não sei o quê. Quem é você para entender a Ucrânia, a conjuntura internacional? Né? Haja picaretagem. Então, esse aqui é um manifesto anti-picareta. Eu fiz questão de colocar. Mas aqui, aproveitando esse gancho e lendo hoje, estou no noticiário, a gente não pode esquecer
a repercussão de tudo isso na economia internacional. Nós estamos no 8º dia, já passamos uma semana, e nada indica que esse conflito, essa guerra, essa invasão, essa violação do direito internacional, essa agressão russa, e que já tem um custo terrível no campo humanitário, né, uma tragédia, destruição da infraestrutura, vai ser de curto prazo, porque nós vamos tocar nesse ponto. Então, a repercussão na economia internacional e o baque, mas por quê? Eu vi umas análises, não, ele não está isolado, Putin, que pode... Vai estar isolado, sim, porque a China sabe muito bem o que interessa para ela não é apoiar uma aventura como que o Putin está fazendo. Isso aí vai desarticular a economia internacional. E não pense que é uma questão que se resolve em 22, hein? As questões econômicas, não estou nem falando das questões militares, geopolíticas, etc., diplomáticas. Não, falando da questão econômica, não. Essa sacudida, porque quanto mais se estende, nós já estamos entrando na segunda semana, mais difícil é para haver efetivamente uma estabilização, né? Então, a tendência, portanto, é o agravamento no campo da economia internacional. Aquela previsão de crescimento da economia internacional antes do 24 de fevereiro, que é um marco, o 24 de fevereiro, né, entre o 9 de novembro de 1989, fim da Guerra Fria, você pode falar, o queda do Muro de Berlim, né? Ali tá, termina a Guerra Fria. Aqui é um momento da história, como foi um outro entre 45 a 1989. Agora aqui, o 24 de fevereiro, começou. Nós estamos vivendo, assistindo, somos testemunhas oculares, presenciais da história. Para onde vai? Ninguém tem certeza disso tudo, mas que a questão do conflito cada dia é mais complicada, isso já tem mais de 1 milhão de refugiados. Alguns estimavam no início, na semana passada, que a curto prazo teria 4 milhões. Não houve deslocamento tão rápido em nenhum desses últimos momentos, dessas últimas crises que nós estamos assistindo no mundo, em tão rápido espaço de tempo, uma semana, 1 milhão de refugiados. Tá? E tem muita gente querendo comparar erroneamente com Síria, com as guerras civis na África Negra. Isso é tudo ridículo, é gente que não sabe nada. Picaretas, tá? Aqui a gente pode falar direto, né? Podia falar equivocados, nossa, mas são picaretas, está cheio aqui. Aí, algumas questões são ultra preocupantes. Por exemplo, o Globo. Em conversa com o chanceler alemão, né, Putin diz que está aberto a diálogo com a Ucrânia, desde que, olha que o Putin é uma pessoa, o amigão do Bolsonaro, gente muito boa, o que ele diz, desde que, abre aspas, todas as suas demandas sejam atendidas. Não quer mais nada, né? Não quer mais nada. Né? Ou seja, ele quer ocupar a Ucrânia. E agora tem uma informação importante, que em 14, quando caiu o presidente da Ucrânia, que era pró-Rússia, ele foi depois no exílio para a Rússia, e agora ele está na Belarus, ou Bielorrússia, mas agora se fala mais Belarus mesmo, junto com as tropas russas para adentrar o território ucraniano. E a tendência agora é de asfixiar. Vocês estão observando que você está vindo do norte para ocupar Kiev e vai ser uma tragédia. Uma tragédia. Se começar os bombardeios, vai lembrar o que eu disse, os bombardeios no final da Guerra do Vietnã, ainda quando tinha a presença americana, registre, antes dos acordos de Paris, que depois estão lá presentes, Kissinger, Leduc, etc. Tal, os bombardeios, especialmente Hanoi, capital do Vietnã Norte à época, e Haiphong, que era o principal porto. Aí era aquela tragédia. Se fizerem isso em Kiev, meu Deus do céu, e provavelmente Odessa, não sei, porque no caso do Sul, eles estão fazendo um cerco, e isso é algo também importante, um cerco no sul que levou a marinha ucraniana a afundar seu principal navio, estou citando a Folha, para impedir captura pelas forças russas. Né? Quer dizer, imagina, se afundaram o principal navio. Alguém só faz isso no momento de desespero. Né? E a tendência é justamente você, no Mar Negro, você criar um cerco, né? Criar um cerco em que qualquer possibilidade de apoio, de qualquer tipo de apoio por mar, fica inviável. Aí, aéreo é bastante complicado e fica um corredor ainda, um caminho, pode ser chegando até a Polônia ou a Romênia, precisa ver que posição também a Romênia vai tomar daqui a pouco. Nesse caso, vocês estão vendo como que o Putin vai avançando, né? Avançando. O ataque a uma usina nuclear é um negócio inacreditável, né? Que levou até mais uma reunião da ONU, as pessoas desesperadas, falando, mas o que é que está acontecendo? Que loucura é essa? Que loucura é essa do Putin? E ele dizendo, né? Também já tinha falado com o Emmanuel Macron, né? Há 2 dias atrás, já tinha deixado claro a sua posição. E o Macron, muito preocupado, falou, essa guerra vai se estender. Quer dizer, no sentido temporal, até o momento, no sentido temporal, não no sentido territorial. Então, ele quer o quê?
tomar o velho expansionismo czarista, aí voltamos à época do Império Russo, incorporar a Ucrânia ao território da Federação Russa, da Rússia, é isso? É transformar a Ucrânia num protetorado e colocar um presidente fantoche? Foi lembrado até a Segunda Guerra Mundial, o caso da Noruega, Quisling lá, isso pelo professor, embaixador, ministro Rubens de Cúpero, né? Vocês vão ver a entrevista. É isso, o que vai fazer? Ou seja, vai destruir a Rússia, a Ucrânia? Né? É uma situação extremamente, mas cada dia mais preocupante. E a tendência, pelo que todos nós acompanhamos, é que nada indica que poderá haver uma diminuição nesses ataques. E você vai aumentando o cerco, e aí salve-se quem, mas vai ter um corredor humanitário, você imagina o desespero, mas vocês estão acompanhando por imagem, há um número fabuloso de imagens. A manchete do Estadão Rússia criminaliza a cobertura na guerra na Ucrânia e bane a BBC de Londres, né? Twitter e o Facebook. O órgão de vigilância no país acusa esses veículos de divulgar informações falsas sobre o conflito e boicotar mídias russas. Pena pode chegar a 15 anos de prisão. Ou seja, a questão que se coloca, portanto, é a censura, né, para que os russos, apesar que você tem mecanismos hoje de obter informações, mas uma censura para que eles não tomem conhecimento, não é chamado de guerra, vale lembrar, se alguém coloca lá guerra, tal, lá, não vai encontrar, porque eles estão fazendo só uma ação especial, uma operação especial na Ucrânia, né? Então, a tendência e tudo que ocorre aqui, ela avança pela costa da Ucrânia, deve fechar o Mar Negro, impedir, portanto, algum tipo de ajuda para lá. Os moradores de Kiev, a capital, né, correm desesperados para sair. As fotos vocês estão tudo acompanhando, nessa imensa tragédia, né? E aí a questão que fica, depois da gente assistir tudo isso, o isolamento militar, né? Fala-se ajudem, mas o quê? Cadê a ajuda efetiva militar? Agora não dá. A questão que se coloca, e aí voltamos a um ponto anterior, foi ter dito que daria ajuda militar à Ucrânia e não ter efetivamente ajudado a Ucrânia no momento que era possível. Porque ajuda, entenda-se, não é você encaminhar o armamento, entregar o armamento e depois treinar as tropas, porque ninguém aprende, né, facilmente. É um processo tudo isso. E aí você precisa estabelecer, evidentemente, estratégias, táticas para como que você vai se defender. Nada disso foi feito. Né? Ao contrário, lavaram as estações e deixaram os ucranianos lá. Eu acho que é importante destacar, né, no meio disso tudo, né, e aí é uma situação terrível no meio disso tudo, é bom lembrar que o Bolsonaro, vamos primeiro falar do criminoso, o Bolsonaro chama Putin de parceiro ao agradecer apoio à Amazônia. É um delírio que os nazifascistas bolsonaristas têm, especialmente a caterva verde-oliva, aquela que está no Palácio do Planalto. Eu faço sempre questão de recortar e identificar de que caterva eu estou falando. Aquela, o general Pateta, o Capacho Neto, o outro que ficou de joelhos, né? Diz o Ricardo Noblat que tem fotos desse suposto general de Fancaria, do Exército Brancaleone, que ficou de joelhos para o Bolsonaro fazendo um pedido. Diz que tem foto, o Ricardo Noblat falou isso lá no Metrópolis. É só vocês consultarem a lei. Bem, eles inventam, colocaram a Amazônia no meio, não tem nada a ver a Amazônia com essa situação. A cabeça do Bolsonaro, que ele é um Australopithecus, ele está no processo de evolução. Ele é um Australopithecus, com o cérebro daquele tamanho, poucos neurônios. Ele não consegue entender as questões complexas de geopolítica. Ele não estudou nada do que está ocorrendo. Ele e os criminosos nazifascistas bolsonaristas. Né? A caterva que está lá no Palácio do Planalto, os filhos que fazem parte da Orcrim, né? Eles não entendem nada que está ocorrendo. E o Brasil está desmoralizado internacionalmente. Porque eu vejo a entrevista com Rubens e Cúpero amanhã, ele dizendo que o principal jornal financeiro francês ligou para ele, o jornalista, e perguntando, mas espera um pouquinho, o senhor me explica, o Bolsonaro diz que Putin é parceiro, enquanto isso na ONU, aí vamos lá, né? Enquanto isso na ONU, como é que explica que o Brasil aprova inquérito contra a Rússia sobre violações... o Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, agora você sabe que Genebra tem uma parte da ONU, outra em Nova York, o Conselho de Direitos Humanos aprovou nesta sexta-feira, estou citando a Folha, a criação de uma comissão internacional de inquérito sobre violações do direito humanitário na Ucrânia após invasões russas.
32 países, incluindo o Brasil, votaram a favor do inquérito, e apenas 2, Rússia e Eritreia, foram contrários. 13 se abstiveram, entre os quais Venezuela, Cuba, China, Índia e Paquistão. Bem, e aí? Quer dizer, toma essa posição em Genebra, semelhante a essa em Nova York, né, na Assembleia Geral da ONU, no Conselho de Segurança, né, e o Bolsonaro diz que o Putin é parceiro. Espera, o que é isso? O jornalista está falando. Mas tem coisas hoje que são inexplicáveis no Brasil. Eu também não teria resposta. Se me perguntasse, eu falaria, olha, eu não sei, você me desculpe, mas eu não sei. Eu não sei como tem 25% de pessoas que dizem que votariam no Bolsonaro. Eu não sei, em sã consciência, eu tenho uma explicação racional? Nenhuma. Não dá para entender como é possível alguém escolher um assassino, um ladrão, um corrupto, um miliciano, um bandido, um traidor da pátria. Como é possível? Alguém que está assistindo as cenas da Ucrânia. Como é possível? Mas tem. 1/4 da população que acha que isso daqui é fantástico, o Bolsonaro é maravilhoso. É um mito. Eles falam de mito, um homem que tem 500 palavras no vocabulário. Alguém que não consegue articular 2 frases com sentido. Voz ruim, fala mal, péssima linguagem corporal. Dificuldades cognitivas que são evidentes. Ele tem dificuldades cognitivas, ele não consegue. Qualquer pessoa que fala com ele, conversa, entende isso. Como esse, homem pode ser chamado de mito. Mito é um tremendo orador, alguém que tem aquela linguagem gestual, por exemplo, clássica dos caudilhos latino-americanos, que tem conhecimento, estudo, conhecimento da história do seu país, né? Como é que um idiota como o Bolsonaro não tem nada? Ele não consegue fazer uma referência a um fato histórico. Né? Quando ele fala Caxias, que Caxias? Né? E, além disso, é vagabundo. Além disso, é vagabundo e não trabalha. Mas 1/4 da população brasileira quer o vagabundo. Né? Tem explicação racional? Claro que não. É difícil você tentar entender como é que... Seria a mesma coisa que o escravo escolher a escravidão quando tem condições de ser liberto. Não, eu quero continuar sendo escravo, porque eu quero que o senhor continue me açoitando, eu não quero ter liberdade. Evidentemente que é um exemplo horroroso isso daqui, mas é só para entender como é que... Não, claro que isso não ocorreu, não há nenhuma referência da história do Brasil. Evidente, você quer se livrar. A alegria nossa vai ser no dia 2 de outubro, à noite, 23h24, por aí, chega na meia-noite. Se não terminar, começar a explosão da alegria nesse horário, pode terminar no dia 30, que é um domingo, que é o segundo turno. O Brasil será outro sem esse criminoso, esse assassino, esse ladrão, né? Que é um homem corrupto, um traidor, um homem que tem as mãos sujas de sangue de 650 mil brasileiros. É um homem que não tem sentimentos, não tem a noção de pertencimento. Ele está assistindo toda essa tragédia da Ucrânia, não está nem aí, mas nem aí. O problema deles, ele deve falar, pô, que se lixe, porque o que importa para ele é que Putin é o seu parceiro. É duro. E uma última referência, vai, né? Estão falando do cerco de Kiev, etc, né? Que está se aproximando, né? E você vê a montagem, tudo indica que teremos cenas, ataques brutais, aumentar a crise humanitária, vai ser um horror que nós assistiremos tal. Ali perto, quer dizer, não tão perto, mas se vocês olharem para o leste da Ucrânia, já na Rússia, tem a cidade de Volgogrado. Hoje voltou a chamar-se Volgogrado, mas à época, na Segunda Guerra Mundial, chamava-se Stalingrado. E lá teve a célebre batalha, para mim, 1942-43, para mim, a mais importante batalha, claro, naquele momento, até onde parou o avanço do exército nazista, né? E aí tem muitos livros, né? Mas tem um grande historiador, já citei outros livros dele aqui, você veja, observe que eu gosto de alguns historiadores, tem de alguns historiadores muitos livros, porque eu acho os caras muito bons, né? E esse aqui é um tremendo livro, Stalingrado, o Cerco Fatal, 1942-43, do Anthony Beevor, né? Que eu já citei ele aqui, outros livros do Beevor. Esse é sobre Stalingrado. Aqui a gente lê, se emociona, tem momentos que estraga teu dia, que são coisas tenebrosas, tal. E a gente entende tudo aquilo, há toda uma análise militar. Ele é um grande historiador no campo da história militar, né? Mas é como se isso fosse um filme, algum triste, estamos lá no passado, né? Agora a gente está vendo coisas aqui no presente, né? E pela estratégia, se você olhar o mapa da Ucrânia e ver eles, porque a princípio falava-se que ia ficar nas regiões ali separatistas do Donbass, não, está avançando, né? Está avançando pelo sul, né? A Península da Crimeia, cercando Odessa, célebre
para quem estuda história, né, a Revolução de 1905, encoraçado Potemkin, né, a primeira Revolução Russa, né, como diria o Lenin, ensaio geral, né, Lenin e Trotsky falavam que em 1905 era um ensaio geral. E tem o filme do Sergei Eisenstein, encoraçado Potemkin, que é um clássico dos clássicos do clássico, né, algumas cenas são famosas, aquela, né, que tem a carne apodrecida, chega o oficial, pega o monóculo, tira o monóculo, dobra, e fala assim, mas essa carne tá boa, tá os vermes passando, aquela coisa horrorosa, etc. Tal. Bem, e as escadarias de Odessa, quantas, do encoraçado Potemkin, né? Quantos filmes, né, não reproduzem essa cena, clássicos de Hollywood que passam, repete. Quem conhece cinema, tal. Bem, ali, aí vai subindo, estou vindo pelo sul, né? E pelo norte, aí passam pelo território da Belarus, que é partícipe dessa invasão, dessa agressão tenebrosa ao direito internacional, em direção a Kiev. Então, a situação, você vai asfixiando. E ele disse, já tinha dito a Macron, Putin, e agora falou para o chanceler, é o primeiro-ministro, entenda-se, né, da Alemanha, né? Entre parênteses, está triplicando o orçamento militar. É uma das consequências, olha, uma semana de guerra, uma das consequências, e é um problema, hein? Rearmamento alemão, não tivemos no século XX, nem preciso explicar, Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Tudo aquilo, rearmamento alemão, e vai aumentar para diabos os gastos militares, né? Como consequência. Olha, num espaço tão curto de tempo, 8 dias, indo para o 9º dia, né? Isso já é possível você falar, porque a reação foi imediata dos governos, né? A questão vai aumentar gasto militar e vai ter todas as justificativas, você tira dinheiro e questões são muito mais importantes. O próprio professor Recupero, ministro Recupero, vai dizer isso, quando no caso da Alemanha, você tira dinheiro do meio ambiente e joga agora em armas. Eu diria mais, a preocupação do rearmamento alemão... Bem, mas quando ele diz, eu aceito o diálogo desde que todas as minhas demandas sejam atendidas, não tem diálogo. Ou tem? Quer dizer, esse cenário que vai se agravar, cada vez mais, e a China vai ser o elemento que já está, não é retirando apoio, porque ela nunca apoiou essa aventura. O documento eu achei exagero, vou bater na tecla que só eu falei isso, amizade sem limites, né? Aquilo lá eu achei um exagero, né? E a China está percebendo que essa desorganização vai dar uma confusão para ela danada, econômica, fora outros problemas geopolíticos, ali no Xinjiang, né? Sem lembrar Taiwan, né? Aí a coisa fica mais difícil. Então, vamos ver, nós estamos aqui acompanhando. Agora, para tudo isso, entenda, e para fechar, é preciso estudo. Ler, comparar, fazer as relações, né? Eu citei hoje alguns trabalhos maravilhosos, tal, de grandes estudiosos, para tentar não falar bobagem, assim, numa linguagem mais vulgar, né? Não falar bobagem, ou falar na base do eu acho isso, ou ficar do lado A contra o lado B nesse fla-flu ridículo. Que isso? Precisa ter conhecimento histórico, né? Senão, vireis uma espécie de Dudu Bananinha, né? Lembra aquele que falava do Xuxo, que é o primeiro-ministro do Reino Unido na guerra, é o Xuxo, né? Ou Kissinger, que sempre falava muito do Ken aqui, porque tem uma longa discussão, que ele não sabia quem era. Sabia que o criminoso Bolsonaro queria pôr o filho semi-letrado, um idiota, como representante do Brasil em Washington. É inacreditável o que essa caterva fez. E falando na caterva, no Bananinha, no Twitter dele tem uma foto com a bandeira de São Paulo. Vou chamar ele sem vergonha, seu sem vergonha. Tire a bandeira de São Paulo, tire as suas mãos sujas e criminosas da bandeira de São Paulo. A bandeira de São Paulo tem uma história que tu não sabes, porque você não é daqui. Não tem vida aqui. Tem endereço falso aqui. Falso. Você não mora aqui. É uma mentira que nós vamos assistir outra vez, pela terceira vez, alguém representar São Paulo e não ser daqui, não mora aqui, não tem vida social, econômica, nada. E as autoridades? A palhaçada é tão grande por parte dos nazifascistas bolsonaristas que o candidato a governador falou para todo mundo, eu aluguei lá um apartamento em São José dos Campos, mas eu não moro lá, eu nunca morei, não conheço nada de São Paulo, e ninguém ficou horrorizado, só eu. Eu não sei, eu acho que eu que estou errado, parece em época não tão distante da nossa história, que eu falava umas coisas e as pessoas olhavam, achavam que eu era meio estranho e tal, mas como? Eu estava vendo coisas e as pessoas fingiam que não viam.
O candidato... E agora, o general Pateta, que tem o apelido de Heleno, mas é Pateta, disse que estava querendo ser deputado federal por São Paulo, Pateta. Que isso? Aqui virou a casa da mãe Joana. Por isso, você que está em São Paulo, eleitor de São Paulo, pense muito bem que você vai votar no dia 2 de outubro para o parlamento. E você, no seu estado, que aqui nós somos o Brasil inteiro, pense, viu? Olha, vote em, sabe, deputados sérios, senadores sérios, sem picaretagem, né? E tem gente boa. Não vai dizer que todos os candidatos são ruins. Não é. Isso é o eleitor que vota e depois se arrepende do voto. Isso não tinha quem votar. Não é verdade. Não é verdade. Você vai ter excelentes candidatos a deputados estaduais, a deputados federais, a senadores, né? O governo dos estados, são 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal, e a presidência da República. Tem muita gente boa. Preste atenção no seu voto, para não ser vítima dele, né? É isso. Nos encontramos amanhã. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e está entre os 600, já estamos chegando a 657 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, e quase a 120 milhões de visualizações. Indique o canal um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Você também pode ser, além de estar inscrito, ser apoiador do canal, membro apoiador do canal. Tem duas formas, é muito simples. E com isso você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, né? Postamos hoje a entrevista com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que é pré-candidato à eleição agora de outubro. É bom para ver que a análise de alguém do PSB em São Paulo está vendo a conjuntura, principalmente do estado de São Paulo, e vamos entrevistar outros pré-candidatos daqui, evidentemente, né? O canal é um canal plural e democrático. O capitão falastrão não, né? Porque o cara nem mora aqui, ele pensa que a gente é idiota. Nesse espaço não tem espaço para falastrão, para enganar, dar uma de pilantra. Aqui não, aqui só tem os candidatos que têm a ver com a história de São Paulo, né? Mas entrevistaremos também outro. E amanhã temos uma excelente entrevista com o ex-ministro, embaixador Rubens de Cupro, numa bela análise de um grande diplomata do Instituto Rio Branco, do Itamaraty, que produz os melhores quadros para o Estado brasileiro. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e vez por outra, nós estamos também postando lá, lá no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!